Mas, Pipo, podcast, Pipo. Todo mundo já tem podcast. Que invenção é essa? Rapaz, essa invenção é do momento. E eu quero mostrar para os meus amigos, para os meus convidados, quem realmente o Pipo é. E aí a gente vai falar de todos os assuntos, Aldo. De tudo o quê? O que é que vai ter? De tudo, a gente vai falar de política, a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de culinária. Vai falar de religião? Com certeza. Só a sua Não, de todas, meu amigo. Não tem isso. Então não. é canal aberto. Canal aberto, sem problema nenhum. E política? De todos os lados. Mas tem tudo, né? Vai ter tudo. Vai ter tudo, meu amigo. Aqui é sem burocracia, vamos dizer assim. Vamos falar de tudo. Política, religião, culinária, do que for preciso. O que tudo tiver que nosso... o Pipo quiser falar, quiser porque falar. é um teste do Pipo. Exatamente, é isso aí que a gente vai estar E abordando. quem é o primeiro convidado? O nosso primeiro convidado do PipoCast é o meu amigo, um companheiro. Estou com a camisa vermelha em homenagem a ele, apesar que não sou vermelho, mas é o meu amigo, uma referência na política aqui da nossa região, o Major Paulo Nunes. Vem pra cá, Paulo. Vem pra cá, Paulo, vamos bater um papo. Pessoal, estou aqui com o meu primeiro entrevistado, um grande amigo meu, Paulo, todo mundo já conhece. É um vereador, mas está licenciado, está agora assumiu um grande desafio, que é a assistente social. Estou de vermelho em homenagem a ele. Veja tal a minha consideração por ele. Não sou vermelho, todo mundo sabe a minha corrente política, mas em homenagem a ele, que é um petista histórico, ferrenho, estou de vermelho. E aí, meu amigo, o que é que você... Vamos bater um papo hoje aqui? Pronto, camarada. É isso aí, meu irmão. Horário não falta, disposição ainda melhor. É isso aí, vamos embora. Ok. Seja bem-vindo, Paulo. Então vamos lá. Major Paulo Nunes. Então, supostamente, um militar. Como é que o militar chega na política? Como é que o militar faz carreira política? Um militar da reserva mal remunerado. Rolete chupado. Mas como foi que você chegou, se interessou? Veja bem, desde a academia, né? Eu já fui da comissão de organização de festa, enfim. Já tinha um trabalho e sempre fui me posicionei muito diante das coisas, inclusive do regime militar. E foi uma época, na década de 80, né? Tem todo uma vez. Mas o que me levou para a política, na Polícia Militar de Alagoas, foi a Associação dos Oficiais, né? E passando por aquele momento histórico que é reconhecido no mundo inteiro, né? A reação das polícias, a queda do Suruagi. E eu estava como presidente da associação naquela época, que era um clube. O 17 de julho. 17 de julho de 97. Mas você estava de que lado? Conta a história direito. Você estava do lado do Suruagi? Do lado da tropa. Tá certo. Sempre do lado da tropa, e porque a tropa é que estava sofrendo e o governo insensível não percebeu isso. Né? Quando percebeu, já teve que assinar a renúncia e o fato e a história conta tudo isso. Ô Paulo, diz pra gente o que foi esse 17 de julho. Muita gente conhece, nova não conhece. Que levante foi esse, diretamente, que aconteceu ali na Assembleia Legislativa? Houve uma mudança no país, né? A questão da política neoliberal, houve uma mudança no país, o Estado totalmente endividado, renegociava a dívida e pegava o dinheiro do governo federal. Quando com a democratização e a política neoliberal de estancar, né, os gastos públicos, e dizer, ó, só pode gastar o que você arrecada. Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique fez isso, né? Federalizou a dívida dos estados, e aí o governo Suruagi, que estava acostumado, né, quando faltava dinheiro, corria para Brasília, trazia dinheiro, pagava uma conta, aí abria outra, enfim, tapando buracos. Quando enxugou e não teve mais inflação, estabilidade da economia, aí o governo, né, sucumbiu à dívida astronômica, não conseguiu nem pagar salário. Não tinha salário, o pessoal passava necessidade. Chegou a 9 meses sem salário, né? Servidor público. E aí teve comoção social, suicídio, né, de policiais, suicídio de servidores que pulavam de prédio. Foram 9 meses sem salário. Chegou a 9 meses, foi 1, 2, 3. Muita coisa. Policial na pista ia pedir, parava o veículo e dizia que não queria habilitação, não queria documento, não queria fiscalizar, queria dinheiro para fazer a feira. Entrava no mercado, como era bom preço na época, né, botava o revólver na cintura e pegava o carrinho cheio de mercadoria e saía. Né, abandonou, muita gente foi para São Paulo, largou aí, entendeu? Então foi assim um momento muito crítico, comoção social, e a polícia, como não podia sindicalizar, como não podia fazer greve, um monte, e hoje ainda tem restrições, imagina naquela época, né, há 26 anos atrás. Mas nós criamos uma denominação
de aquartelamento. Quando a polícia começou a se aquartelar e já não saía para trabalhar porque não tinha nenhuma motivação para isso, nem salário, nem condições de trabalho, o governo não respondia, e aí, né, deu no que deu, foi 30 mil pessoas na rua, pressionando o governo, e o governo, no dia 17 de julho, assinou a renúncia provisória, mas não voltou mais, e o Estado sofreu uma intervenção branca, né? Isso. Que veio um coronel do Exército, sentou em cima do cofre, como a gente disse, e o governo só mandou dinheiro depois disso. Foi pagando as dívidas e acertando, e acabou que deu uma estancada na situação. Foi um movimento político. Isso. Meu camarada, me diga uma coisa, a gente debate muito lá na Câmara, e a sociedade é um pouco, não quer saber de política. Você como um cara experiente, o que é que a gente pode passar para a juventude? Eu sou um pouquinho mais novo, né? Eu tenho idade de ser seu neto, né? O que é que a gente pode dizer para essa juventude e acreditar na política? O que é que a gente pode passar para eles? Tamanho de cabeça nem sempre são de juventude, né? Tem que ter um chapéu grande. Mas é difícil, né? Porque a educação formal, até que nós temos, se você olhar hoje no quadro da prefeitura, local aqui nossa, pequena, né? Mas você tem um quadro de professores, instrutores, que passa de 90% com ele com uma formação boa, graduação, pós-graduação, né? Mestrado até, mas quando você parte para a educação política, né? De entender o que é política pública, Exato. de entender, né, qual é o papel do cidadão na construção de uma política pública, são as conferências, são os debates, são as reuniões, onde ali você mostra força, você mostra conhecimento, pressiona o governo, impõe uma condição, cria uma política pública e vai para a Câmara. Exato. Vira lei, não é mais favor, né, não é mais nada de esmola, é um direito adquirido, conquistado. Então, entre a formação formal, da educação formal, para a educação política tem muita diferença. Às vezes você vê um cara que nem tem tanta formação, da formação normal, pedagógica, mas ele tem um conhecimento, né? Ele participa da política, ele é um cara ativo e ele contribui muito mais, muitas vezes. Né? A gente vê professor dizer que não gosta de política. Porque aí criou-se um rótulo também muito ruim, vamos e convenhamos. Né? Exato. Criou-se um rótulo muito ruim de que política é essa bagunça, política é corrupção, política é desmando. A mídia dá uma conotação muito grande nisso, e isso entra na cabeça das pessoas e ele não quer participar da política, quando na verdade nós estamos chamando ele para discutir a política séria, do trabalho, do emprego, da renda, da educação, da saúde, do emprego do filho dele, né? Da agricultura familiar, da produção, tudo isso, mas isso é um trabalho que vai demorar, né? Mas eu acho que a escola, ela, apesar dela fazer a educação formal, mas ela tem um papel fundamental de discutir todas essas questões também. Inclusive a gente teve até uma ideia, você não vai estar lá porque você vai estar agora atuando na assistência social, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, daquele projeto nosso, que é de 11 colégios, Waldson, do nosso município, que vai ter ali uma eleição, um processo eleitoral entre os alunos, e esses alunos eles vão estar numa sessão solene na Câmara, cada aluno vai representar um vereador e vai apresentar um requerimento que posteriormente nós vamos apresentar ele. Parlamento Mirim. Parlamento Mirim. Então a gente debateu lá na Câmara, o Paulo comigo e a gente com os outros vereadores. Eu acho que nesse segundo semestre nós vamos estar apresentando isso, até para poder mostrar para essa garotada nova o papel importante que é o da política. Fundamental. E o interessante da proposta também é exatamente fazer essa marcação, né? Qual é a responsabilidade do prefeito, qual é a responsabilidade do vereador, o que cada um faz dentro do seu papel, o que é possível, né? Até para que a gente não tenha muitas vezes uma confusão de responsabilidades, né? Para que a gente possa compreender não só o que um faz, qual é a função do vereador, como ele pode me ajudar, como as coisas podem ser realizadas dentro do espaço da política. É verdade. Cobra de quem não deve cobrar, né? E aí o resultado não vem, aí vem a frustração. É importante que se conheça qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, qual é o papel da justiça, né? E qual é o papel do cidadão. O papel do cidadão, né? Nós somos pequenos diante do que significa a cidadania, né? Exato. A democracia, tudo discutido, aberto, transparente, né? Essa questão ela é muito maior do
que é a Constituição do poder. Os poderes são importantes, né, mas o povo, né, organizado, o povo pensando, o povo trabalhando e lutando por uma causa justa é muito mais importante do que qualquer outra instituição. Verdade. Agora é importante a gente pensar também que a democracia é muito recente, né? Não tem nem 40 anos. Então, por mais que as coisas venham se formando... No Brasil. No Brasil. No Brasil. Pelo amor de Deus. No Brasil. Tem lugar que ela não chegou ainda. Tem lugar que ela nem chegou, né? Na Venezuela, por exemplo, pessoal, mas deixa eu falar. É um aprendizado. Mas me diz o seguinte, você também chegou a ser do parlamento, você chegou a ser deputado estadual também. Toda essa história que eu contei aqui, né? Ele fazia parte já da... Eu sou filho, eu queria contar um pouco da história assim, na retrospectiva. Eu sou filho de... Nós tivemos 8 irmãos e um pequeno comerciante e nasci em São Bento. Tá? Então a luta foi grande, todo mundo passou por dificuldade, né? Eu estava fazendo umas continhas de desse. Que ano foi isso aí, Paulo? Conta aí pra gente que ano. Faz um pouquinho de tempo, não vai? Eu acho que não. Mas tem os prós e os contras, né? Mas a vida, assim, ela ensina muito, né? E eu estava fazendo as continhas de 28 anos que eu estudei, e 26 foi escola pública, cara. Então, saindo daqui, estudei em Maragogi, né? Sou da primeira turma de 8ª série aqui, fui para Barreira, estudei primeiro ano científico, que aqui não tinha na época, né? Depois fui para o Guido Fangarão, estudei o 2º ano científico, mas tive que terminar o científico num colégio estadual, Bito de Moraes, na Ponta da Terra, professor Benedito de Moraes. Então, fiz faculdade na UFAL, 3 anos de Ciências Sociais, não pude terminar porque já tinha um mandato, e o mandato de Ciências Sociais tem que ler muito, tem que exigir muito, e eu tive que abandonar, me arrependo até hoje, que eu devia estar aqui falando como cientista político. E analisando os fatos. A experiência sua já fala por si só. Não? E analisando os fatos com mais propriedade. Mas não me arrependo, né? Tenho 2 pós-graduação, tenho uma especialização, né? E tenho uma área que eu gosto, que é a administração pública. Né? Então, uma área que eu tenho gestão pública, foi uma pós-graduação com um quadro muito bom de doutores no SESMAC, e foi um curso fantástico, e estou aqui. E a vida também, pelas funções que nós passamos, né? Na carreira, 22 anos na polícia, né? Aí vem a questão dos cargos, né? Deputado, que foi uma consequência de todo esse movimento, nesse momento paredista da Polícia Militar. O primeiro oficial na história, acho que do Brasil inteiro, nativo, a ser eleito deputado estadual e pelo partido de esquerda. Foi. Paulo, tem um evento bem interessante agora, bem recente, né, que envolve exatamente a questão entre política, a participação política e a participação militar. Se misturou um pouco nos últimos anos. O que é que você pensa disso? Assim? A visão militar é uma, a visão política é outra, ou não há diferença? O que é que você pensa nesse? A esquerda militar no Brasil tem um livro muito interessante, A Esquerda Militar no Brasil. O militar sempre foi de esquerda, porque ele sempre foi um sofredor, ele ganhava surdo, ele era discriminado, trabalhava carga horária enorme, sem condições de trabalho e sem poder reclamar. Então, isso foi uma reação normal. A história da esquerda militar no Brasil tem vários fatos. Inclusive começou com um tiro de canhão no Pão de Açúcar. Foi um cabo da Marinha que fez aquilo. Mas que era a história recente, que era a época da chibatada. Não, agora é liberdade. Eu acho que ainda não pode se filiar a partido político, tem toda uma restrição. Mas você acha que deveria? Mas ainda digo a você, há um engano, há um erro muito grande nisso, porque o militar, quando ele é considerado na Constituição Federal, é o militar da Força Armada. É outra função, né? É outro patamar. Mesmo assim, se ele quiser se desligar e ir para a política, qual é o problema? Qual é o crime que tem nisso? Exato. As Forças Armadas não aceitam o cara eleito a cargo eletivo ele voltar mais. Repare, e a estadual imitou isso. Quando a gente é servidor militar, o delegado volta. O delegado pode ser vereador aqui, enquanto a delegada é outra cidade. Quer dizer, não tem nenhuma só a militar que acontece contradição nisso. Agora, eu acho isso pura discriminação. É um preconceito com a política, é uma discriminação que não tem nada que fundamente que justifique isso. O cidadão ele é livre, né, para exercer o cargo que ele quiser, com dignidade, com transparência, e depois voltar a exercê-lo de novo. Qual é o problema disso? Eu acho isso um absurdo. Lutei até contra isso, ainda botamos uma emenda no Senado para ver se mas derrubaram na comissão,
porque o preconceito e a Força Armada ainda tem uma força muito grande no Congresso e não passou da comissão. Mas ainda apresentamos através da senadora Luiz Helena, ainda tentamos apresentar uma emenda para tirar isso, né? Tirar isso, porque é na reeleição e na diplomação, não espera nem a posse. Quer dizer, é como se assim, você vai para a política, vai se sujar lá e não pode voltar mais para a Força Armada, que é cristalina e é limpa. E não é. Nem a política é tão suja como estão pensando, e nem a Força Armada não é tão cristalina como estão querendo que seja. Em todo lugar tem problema e a gente precisa resolvê-los e encarar de frente. Ô Paulo, me conta uma história que você estava dando uma entrevista, eu acho que na semana passada, e me falou de um caso que teve que hoje já foi prefeita de Maceió, que pisou no teu pé. Como foi? Conta essa história engraçada aí pra gente. Eu cheguei em 83, né? Eu sou aspirante, eu comecei a academia em 81, em Pernambuco, no Pau d'Alho, e eu cheguei aqui, você chega novinho, né, aspirante, em 83, e teve aquele movimento. Teve um movimento grevista em 83, parou tudo. Não era do nosso tempo, não. Não, eu não era nascido não, pessoal. Então, situe a gente aí. Teve um momento grevista e os bancários eram muito fortes, sindicatos naquela época, e pararam tudo. Questão salarial também, condições de trabalho, carga horária, uma série de coisas. E o sindicato foi que organizou tudo e parou mesmo, o Brasil todo. E a Alagoas parou e a Assembleia era um alvo, né, que eles queriam quebrar, porque cada coisa que fazia destacava mais nacionalmente. E eu me lembro que o meu pelotão ficou para guarnecer, fazer a segurança da porta da Assembleia. E a Cátia Bornã, porque ela era presidente, a Cátia lá em cima, magrela, né? E ela era presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E aí, cara, né, veio um tenente novinho, sem experiência, né? Queria provocar para a polícia, né? Agredir ali, causar um tumulto que criava um fato, né? Exato. Esse pessoal do movimento grevista, eles adoram criar um fato. Até para ir preso. Essa né? turma aí, Tem que gerar mídia, né? Mas aí pisou no meu pé, eu empurrei, né? O capitão que estava lá, não aceita a provocação não, então deu uma segurada no sangue. Mas é só. Sangue sobe, né? Você esquenta, dá vontade de ser mais controlando. E depois a uma amiga sua, ajudou a gente nesse movimento da polícia, né? Exato. Ela já era prefeita e teve um papel fundamental, que ela desceu, disse que a praça era do povo, e ela desceu junto com a guarda municipal e ajudou o movimento. É assim na vida. Meu amigo... Essa saída da Câmara de Vereadores para a Secretaria, qual é a sua missão aí? Eu sempre tive vontade, eu passei por várias áreas, né? Eu fui superintendente da pesca do governo federal no estado todo, coordenando 22 programas, e passei na gestão anterior, né, do prefeito anterior. Eu fui secretário de administração aqui também, fui para a tarefa, fiquei no planejamento, criei o controle interno, e depois fiquei na saúde também, então, mas voltei para cá, planejamento, né? Uma série de... Administração. Administração. Finanças também. E aí você passa por diversas funções, mas a área social, apesar de a gente ter discutido o SUAS, né? A gente discutiu o SUS também na época da Assembleia, mas eu não vivenciei esse processo. É uma área muito técnica, mas é uma área que você trabalha com a base social, e eu tenho vontade. Eu apresentei na Assembleia lá em 2000, também faz 20 anos, eu apresentei um projeto de renda mínima, que com 1% do orçamento do Estado, que era 5 bilhões na época, você cobria, fazia uma cobertura de fazer uma assistência a 150 mil famílias no Estado. E o governo vetou, porque tinha aquela ideia de não vincular nenhum percentual ao orçamento. Então, hoje já se vincula muito, a educação está vinculada, a saúde está vinculada, a assistência não conseguiu ainda, né? Mas é um sonho antigo. E a sensibilidade humana, eu acho que se trabalhar com a base da sociedade, onde tem mais problemas, onde tem mais necessidade, é um desafio. Eu estou enfrentando esse desafio, já vi que a secretaria é muito intensa, vai ter uma equipe técnica muito boa e dá, sem dúvida, mesmo com orçamento limitado, dá para fazer um bom trabalho. Isso é interessante. Faz aquela pergunta que eu quero fazer. Antes de fazer a pergunta, Paulo, agora eu sou blogueiro, tá? E aí eu tô com algumas parcerias. E aí eu quero mandar um alô para todo mundo que tá vendo a gente aqui. Eu estou com essa camisa em homenagem ao meu amigo Paulo,
que foi da loja Stark, que é do nosso amigo Rodrigo. O pessoal que assim quiser ter uma camisa de qualidade, Paulo, depois passe lá que eu tenho certeza que ele vai lhe dar uma aquela vermelha bem forte. Ou então a camisa do Fluminense também, pode ser que ele tenha lá. E também quero mandar um alô pro meu amigo Fidelis, que é o nosso... o estúdio do PipoCast. Remax é aqui o que você precisar de fazer investimentos em imóveis, é só procurar nosso amigo Fidelis. A pergunta última, meu amigo. Eu quero saber. É o futuro. Meu amigo, calma. Você vê quando o bate-papo é bom, a gente passa rápido. Ele estava achando que ia ser só aquela conversinha. E o Major, futuro, vai para a reserva, vai para cima, vai para a prefeitura, como é que é o seu plano, meu amigo? O Major fica como vereador. O Major nunca foi reserva. Eu digo assim, sempre titular. Eu não nasci para ser vice, eu não nasci para ser coadjuvante. Gostei. Eu nasci para ser vamos para cima. Não é uma brincadeira, mas na vida a gente aprende, se prepara, né? Eu me sinto preparado. Coloquei meu nome dentro de um grupo político, que você sabe disso. Exato. Né? Mas eu estou pronto, se me quiserem, eu avalio pela opinião pública. Eu acho que o grupo político é importante se discutir, fazer as articulações, mas o mais importante, que ninguém é candidato de si próprio, é você ter a opinião pública que confia em você, que quer você como administrador, né, que acredita na sua proposta. Eu acho que esse debate ainda não começou, mas eu tenho todo o direito, como todos têm direito. A Câmara tem todo o direito, e é legítimo discutir uma candidatura, um projeto de candidatura, né? O grupo político do prefeito, a oposição, que não podemos esquecer, é importante tudo isso. Esse processo é que amadurece, esse processo é que constrói uma melhor proposta para um município como esse. Agora não pode perder de foco nem a opinião pública e nem também o que representa Maragogi hoje no cenário até internacional. Né? Um aeroporto chegando com um equipamento fantástico desse. Exato. Você tem aí já 15 empreendimentos, que eu acho que outros convidados você vai falar sobre essa questão com mais propriedade, por menor, mas é um volume muito grande. Ou você está capacitado, além da administração pública, que é complexa, você tem essa visão de que seu município está com um caminho grande pela frente, e que a infraestrutura, e que precisa de alguém preparado, precisa de uma equipe preparada que tenha essa visão, futurista até, né, para não ficar andando atrás. Verdade. Porque senão o investimento vai embora. O investimento público, ele é burocrático, o investimento privado é muito mais ágil, mas se a gente tiver um bom planejamento, uma boa equipe e um líder com essa visão, com certeza as coisas vão melhorar ainda mais. Né? Concordo. É isso que eu estou. Meu nome está posto. Está posto como deve estar o seu. Como deve estar o seu. O meu está não. Agora, quem decide é o povo. É verdade. Né? Eu acho que a gente amadurecer. se a gente começar desse negócio de não há candidatura imposta. Deixar bem claro isso. No bate-papo vale tudo, né? Eu acho que tudo tem o seu momento também de colocar para a população, mas eu já coloquei como pré-candidato dentro de um grupo político que eu respeito, né? Mas que eu quero participar. Eu só digo uma coisa, ninguém é obrigado a aceitar aquilo que ele não foi, que ele não participou. Não, que ele não participou da discussão. Isso, a gente também tem que ter isso bem claro na cabeça de quem está construindo um projeto político para um município tão importante como esse. Fantástico. Meu amigo Paulo, eu quero aqui agradecer, o meu primeiro entrevistado. Estou muito feliz, é o novo modelo da gente aqui, bater um papo. Eu quero que as pessoas vejam o vereador Pipo discutindo sobre política, que é o nosso tema aqui, como sobre outros temas também. Eu acho que é importante para a sociedade de Maragogi, para os meus amigos ficarem acompanhando. Então, você como meu primeiro entrevistado, muito feliz em ter você aqui comigo. E outras vezes você estará aqui conosco. Eu que agradeço, camarada. Estreia de peso, né? De peso. Não, é um privilégio, eu agradeço a vocês. Eu acho que está no caminho certo. Esse debate é importante. E ele deve acontecer no ano que vem, né? Eu acho que estimular o debate, isso aqui é uma questão mais interna, né, sua, para bater papo com os amigos, mas estimular esse debate de propostas, né, de quem realmente conhece
o município por dentro, como é que ele funciona, a complexidade da administração, o modelo de governança que a gente quer, incluir o controle social, as pessoas dentro. Isso é fundamental para a gente crescer. Eu agradeço bastante, eu que fico agradecido. Paulo, as portas estão abertas, muito obrigado e até a próxima. Fechou. Forte abraço. É isso aí.